por exemplo, os yogis, eles destroem a sua própria identidade e se fundem no Brahman, se fundem na luz divina, não sei, uma coisa. É um aspecto de Deus. Na verdade, eles perdem a sua identidade, então eles não querem participar de nada desse mundo, porque eles estão querendo destruir a sua própria identidade, para criar ou para não ter identidade mais, que seria como um dormir sem sonhar, ou também para criar uma nova identidade. Por exemplo, um Bhakti Yoga, ele quer criar uma nova identidade. Esse é o objetivo do Bhakti Yoga. E Antakarana, ou seja, o ser interno, também existe um elemento que se chama Chit. Chit, C-I-T-T-A, Chit, significa alma. Então é a alma, Divatma, ou seja, a consciência. Então dentro do ser interno existe uma consciência, e essa consciência é superior a todos esses elementos que eu falei. Então, por exemplo, quando a inteligência e a mente e o ego. O ego é superior a isso, é a alma, não é a alma. Por exemplo, quando uma pessoa abandona o corpo, e você pode pensar assim, por exemplo, você vê uma pessoa e essa pessoa é tão atrativa, tão bonita, né? Ela é simpática, ela é agradável, ela é engraçada, você sente uma atração muito grande por essa pessoa, mas chega um momento que o corpo sutil, Antakarana, né? O Linga Sarira, que nós chamamos, ele sai do corpo. Então o corpo material, ele fica aí, e você já não sente mais atração por esse corpo material, não é verdade? Quando acontece, uma pessoa morre, assim, abandona o corpo, você já causa uma certa respeito, medo, pavor, asco, não sei, é uma repugnância, porque você já não sente mais atração no corpo morto, não é verdade? Você vê um cachorro todo bonito, muito alegre, quando ele fica lá morto lá no chão, você já não sente atração, porque a consciência é que dá a vida, a consciência é que dá a beleza, a consciência que dá a simpatia, isso é a consciência. Então o aspecto mais importante do ser interno é a consciência, Chitta. Então para praticar yoga nós temos que dominar isso, dominar o corpo sutil, entender o que é o corpo sutil e trabalhar com o corpo sutil. Senão nós não conseguimos praticar yoga. Então Antakarana, o ser interno, ele é composto por Manas, Buddhi, Ahankara, Chitta. São esses 4 elementos que compõem o ser interno. E eles são muito importantes. São mais importantes que esse corpo grosseiro. Por quê? Porque quando o corpo, o Antakarana, o corpo interno, o corpo sutil, quando ele sai do corpo, ele vai para outro corpo. Isso é a transmigração da alma, ou reencarnação, vamos dizer. Quando a alma, junto com o corpo sutil, vai para outro corpo. Por exemplo, quando nós estamos dormindo, o que acontece com o nosso corpo material, corpo grosseiro? Ele entra em estado basal. Né? Assim, porque a frequência cardíaca diminui, a frequência respiratória diminui, assim, né? Basal, ou seja, só para manter as funções básicas do corpo. Né? Mas o corpo sutil, ou seja, a mente, ela está a 1000. Né? Tanto é que nós sonhamos, né? Sonhamos, temos muitas atividades oníricas, ou seja, atividades durante o sonho. Essas atividades, elas nos levam para muitos locais. Né? Ou seja, você vai mexer no passado, vai mexer nas suas projeções do futuro, nas coisas que você viveu, ou seja, são coisas de outra vida. Todo dia a gente sonha muito, a gente tem muitas atividades, né? Em um momento a mente está atuando muito. Por quê? Isso é o corpo sutil que atua de uma maneira muito forte. E quando você acorda, às vezes você se lembra daquilo que você sonhou, às vezes você não se lembra, mas enfim, existe uma atividade muito intensa quando nós estamos dormindo, quando nós estamos descansando. Isso por quê? Porque o corpo sutil está em movimento, o corpo está com um completo
completa a completação. Então é importante a gente entender esses aspectos, né? Então vamos recapitular, né? Um pouquinho, né? Para a gente não ficar muito perdido. A gente está falando de yoga. Então yoga significa união. Yoga é união, né? Existem muitos tipos de yoga. Eu comecei a falar de Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga é 8 partes, né? Então Anga significa partes e Ashta 8. Então quais são as 8 partes da Ashtanga? Quais são os 8 elementos da Ashtanga? Jama Niyama. O que é Jama Niyama? Limpeza interna, externa, crias, purificação. Isso é Jama Niyama, né? Pranayama, asana são as posturas, não é isso? Asana também significa, eu falei, como uma adoração, ou seja, você com as suas posturas você adorar a transcendência. Isso é asana, né? E pranayama é o controle da respiração. O objetivo maior é você... controlar a respiração significa não precisar respirar, ou seja, economizar energia. Isso é pranayama, né? E a pratyahara é retração. Quando você retrai, né, os objetos dos sentidos. Aí eu falei que são os vishayas. O que são vishayas? Objetos dos sentidos, né? A gente falou de 5 vishayas. Quais são? Isso, muito bom. Então, ou seja, o objetivo é o quê? É deixar os sentidos longe dos objetos dos sentidos, ou seja, você não ter tanta atração pelos vishayas, né? Isso é muito importante. Isso é yoga. Quando um yogi ele não tem muita atração, por exemplo, ele não vai ficar querendo comer chocolate o tempo todo, ele não vai querer ele não vai fumar, ele não vai beber, ou seja, ele tem muito controle dos vishayas. Isso é muito importante entender isso. Então a gente falou dos vishayas, e aí a gente falou também de dhyana e dharana. O que são dhyana e dharana? Meditação e concentração. Dhyana e dharana, meditação. E o samadhi é absorção completa. Então, qual que é o grande obstáculo dos yogis, dos ashtanga yogis? Qual é? São os siddhis, que são perfeições místicas. Ou seja, porque se cria um orgulho muito grande, né? Eu sou todo poderoso, eu sou Deus, eu estou curando as pessoas, eu estou ficando invisível, eu estou levitando. Então, esse é um perigo tremendo. E quando a gente fala de Antakarana. O que é Antakarana? O Antakarana é o ser interno, também chamado corpo sutil. E quais são os elementos de Antakarana? Manas, Buddhi, Ahankara e Chitta. Esses são os 4 elementos de Antakarana. Então, por exemplo, se eu falo... qual é a função principal, qual é a função de manas, da mente? Qual é? Aceitar e rejeitar, chamado Sankalpa Vikalpa. Então isso é a mente, né? Qual é a principal função de Buddhi, a inteligência? Discriminar, né? Qual é a definição de Ahankara, ego? O que o ego faz? Cria uma falsa identidade. Isso é Ahankara, criar uma falsa identidade, Ahankara. E Chitta, que é consciência, alma. Então, se nós comparamos, né, entre esses elementos, então, por exemplo, entre mente e inteligência, o que a gente chega à conclusão? Mente e inteligência. A inteligência é superior à mente, não é isso? A mente é superior aos sentidos, e os sentidos são superiores aos objetos sentidos, não é isso? Entendeu? Tem objetos sentidos, mente, inteligência, alma. Um é superior ao outro. Então tem que entender muito bem isso.
O que é Shankya? Shankya Yoga. O que é Shankya? Isso que nós estamos fazendo agora é Shankya. Hã? Discriminar. Shankya significa contar, literalmente significa contar. Shankya, quando você conta. Então a gente está contando todos esses elementos, né? Então, por exemplo, quando a gente entende o poder, né? O poder da... O ego, ele é superior à inteligência? Não. Vamos explicar um pouquinho. Pega um pouco de água no meu copo ali, assim, por exemplo, o ego, ele não é superior a... O ego é diferente, ou seja, por quê? Porque o ego, ele é nutrido pela mente, né? Ou seja, quem nutre o ego é a mente, né? Então o ego é uma consequência disso, né? Ou seja, quando nós começamos a acreditar naquilo que nós vivemos, naquilo que somos. Ou seja, é como acreditar num papel. Por exemplo, quando a gente vê uma peça de teatro, né? Você vê que tem uns atores, né? Ou no cinema, assim, televisão. Eles são os atores, mas quando eles saem da encenação, eles não se identificam mais com o seu papel, não é verdade? Por exemplo, uma pessoa está lá, é um ator, está fazendo um papel de uma pessoa muito má, de um vilão. Quando ele sai disso, ele não se identifica com isso, né? Ele é uma pessoa normal, ele não vai fazer mais mal para ninguém. Mas o ego não, o ego é como se fosse isso. O ego é como assume um papel e acredita nesse papel, e você vai como acreditar que você é esse papel. Então agora, por exemplo, isso que nós estamos vivendo agora é como se fosse um teatro, entende? Você está fazendo um papel. Você é brasileiro, né? Você pode ser brasileiro, você pode ser homem, mulher. Por exemplo, eu falo, eu sou uma mulher. Por quê? Eu sou uma mulher. Por quê? Porque eu nasci mulher e quando eu era pequenininha eu brincava com bonecas. Bom, meu corpo é feminino, a minha mente é feminina e eu atuo como uma mulher. Tipo assim, você é uma mulher, tá bom, você é uma mulher. Só que aí eu falo pra você, não, você não é uma mulher. Isso é uma coisa que dói muito, entendeu? Ou seja, é uma coisa muito difícil para você entender isso, que você não é uma mulher, né? Então, por exemplo, se agora eu começo a falar mal das mulheres, então, por uma coisa eu começo a falar mal das mulheres agora, as mulheres não vão gostar, vocês vão sentir como, não, como é isso? Por que está falando mal das mulheres, não é isso? É isso, ou seja, é essa identificação que nós temos, entendeu? Então essa identificação tem que morrer, isso é o ego. O ego é como, não é que o ego é superior à mente, é que é diferente, né? Mente e inteligência, eles atuam atuam sempre juntos, assim, praticamente. Então a gente pode diferenciar entre um e outro. Agora, só que realmente o ego, é muito difícil dissolver o ego, é muito difícil você anular o ego, né? Acabar com essa identidade, é muito difícil. Então não é que tem uma... Assim, a gente não pode... não existe uma comparação de ego, mente, porque atuam de maneira diferente, entende? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem saber a respeito disso, assim, pra gente... disso que a gente tocou, corpo interno, mente, alguma dúvida sobre... Em relação aos vishayas, Vishaya. sentidos, né? Realmente você tem que se afastar do objeto dos sentidos para conseguir lidar, mas você não tem como desenvolver essa resistência ao objeto dos sentidos sem você se afastar desses objetos num primeiro momento, seria isso? Mais ou menos isso, ou seja, no início eu quero parar de fumar, eu tenho que me afastar do cigarro, me afastar das pessoas que fumam, me afastar das situações que me levam a fumar, não é isso? E depois eu posso, depois que que a inteligência, que às vezes a mente é tão forte que se fala que a mente é como uma barra de ferro, né? E a inteligência é como uma agulha que não consegue penetrar. Então, por exemplo, chega um momento que eu consigo me afastar, que eu consigo vencer a minha mente. Quando a inteligência consegue vencer a minha mente, então eu crio uma força muito forte, né? Eu falo assim, bom, agora eu já não preciso de fumar, então eu posso estar perto das pessoas que fumam, sem nenhum problema, entende? Porque assim, vou falar de uma impressão minha, né? Uhum. Quando tenho uma vontade de fazer algo que eu sei que eu tenho que controlar, por exemplo, um vício, né? Pode ser uma comida, um alimento, um chocolate.
E aí você acaba criando formas de você enganar sua mente e quando você percebe aquilo não acontece. Mas se você ficar exercitando isso, você tem como é que a gente se livraria dessa sensação de que, poxa, mas eu estou me enganando ou não? Até que ponto essa vontade que vem, né? Como é que... Tem que trabalhar com isso, ou seja, você não pode fugir disso, né? Você tem que criar um mecanismo onde você entende a importância de você superar os vishayas, superar os objetos sentidos. É porque é tão involuntário, né? Isso é porque é um condicionamento, ou seja, porque nós estamos, de certa maneira, nós estamos assim, sendo condicionados, né? É um ambiente. É o ambiente, ou seja, o ser humano ele é influenciado pelo meio ambiente, claro. Por exemplo, aqui nós gostamos de açaí, né, cupuaçu, enfim, porque é o ambiente, né? O ambiente. O ambiente, na Índia, eles gostam muito de pimenta, enfim. O ser humano a característica dele é que ele é muito influenciado pelo meio ambiente. Né? O meio ambiente ele tem um poder muito forte sobre o ser humano. Né? Então, por isso, nós temos, para lutar com isso, nós temos que realmente desenvolver um controle sobre tudo isso. Que tal? Essa questão das posturas serem um meio de adoração. Você, por exemplo, você usa o seu corpo como um sacrifício para a divindade. Isso é necessariamente assim, todas as linhas do yoga adotam isso? Da Ashtanga, sim. De Ashtanga. Da Ashtanga, sim. A Ashtanga em algum momento, um membro da Ashtanga são as asanas. E as asanas significam que você vai fazer um sacrifício, vai fazer uma postura, né? Porque, por exemplo, tradicionalmente, cada postura você tinha que ficar 45 minutos em cada postura. Um pouco difícil. Não, mas assim, falando abertamente, esse aspecto de devoção é um aspecto que não ressoa comigo. Uhum. Então eu queria entender. Não, é uma adoração, por exemplo. É como eu falo, né? Eles, por exemplo, a postura Surya Namaskar, ou seja, uma saudação ao sol. Então eles viam o sol como uma divindade. Por quê? Porque quando o sol nasce, né? Como um espetáculo, né? O sol nascendo. Então existe uma adoração ao sol. Como tem a adoração à lua também, tem a postura, né? Como a Chandra Namaskar, vamos dizer. Que você vai adorar a lua. Então, e você, por exemplo, adorando todos os seres. Então, quando o Sr. Shiva cria a yoga, ele cria uma postura para reverenciar cada ser vivo. 8.400.000 posturas. Imagina uma coisa que parece impossível, né? Para a gente delinear isso. Mas, claro, essa postura, as posturas são uma maneira, né? De você se conectar, de você fazer um sacrifício, de você fazer uma reverência a um aspecto. Não é a única, né? Hã? Não é a única maneira. Não é a única maneira, a gente está falando de Ashtanga. Está falando de Ashtanga, né? Então, por exemplo, quando você faz as posturas, né, você realmente está reverenciando, está como glorificando esses aspectos, né? Por exemplo, a árvore, né? A postura da árvore, né? Então imagina, é como se estivesse criando uma mentalidade de reverenciar as árvores, a importância das árvores, ou seja, como, né, tudo que a árvore nos dá. Se igualando. Ou seja, como você pensa assim, a árvore ela é tão tolerante, na verdade, que a árvore ela te dá sombra, né? Ela, mesmo quando ela é cortada, ela te dá lenha, né? Pensa nisso. Mas assim é um aspecto mais de gratidão do que de adoração. Mas pra mim é diferente. É diferente, mas tudo começa com a gratidão, entendeu? Se você quer adorar, você tem que agradecer primeiro. Primeiro, por isso que a gente agradece o alimento, né? Tipo assim, tem gente que, né, vamos comer, então vamos agradecer esse alimento. Por quê? Porque você entende
que existe um ser superior que cria as coisas, não é isso? E aí a gente entende isso, por exemplo, que você não consegue criar uma maçã no laboratório. Você não consegue criar você consegue até modificar essa maçã, mas você não consegue criar. Você não consegue criar uma coisa que isso já existe, aí você modifica, mas você não cria. Então por isso você agradece a isso. Então no início da nossa adoração tem que ter uma gratidão, né? Então a yoga também é uma maneira mesmo a Ashtanga Yoga, através das posturas, é uma maneira de você agradecer a essa criação, agradecer aos seres, a todos esses seres, entendeu? Então por isso a gente fala de adoração, assim, adoração no sentido de como se estivesse oferecendo essa postura por um aspecto superior, né? É algo assim, ou seja, num conceito assim mais, né, mais ortodoxo, podemos dizer assim. Apesar que, claro, que a gente conversa com muitos ashtangis, yogis, e a gente não vê muito isso neles, mas é uma coisa que já está inculta, né? Você já está embutido ali. Ou seja, que para eles, né? Por exemplo, eles vão fazer as suas práticas, né? Geralmente eles usam uma asana, né, de lã, né? De lã. E essa asana para eles é o mate, né? O mate, esse mate. Geralmente se diz que o ideal é fazer num mate, né? Não de borracha, né? Mas num mate de lã, né? ou de grama kucha, né? Bom, usavam grama kucha, uma grama, uma palha, né? E também usavam pele de veado ou lã. Por quê? Porque na lã, na pele de veado, a energia que você usa para fazer suas práticas, ela se deposita nisso, né? E esse da pele, como é que fica a compatibilização com a não violência? Não, justamente, eu digo, né? Naquela época, né, eles usavam isso, né? Mas só que eles também, assim, no sentido, eram veado que tinha morrido, né? Que eles matavam veado, entendeu? Uma coisa assim, conseguiam uma pele de veado. E, de uma forma assim mais, né, se não violenta, se usava a lã, né? A lã de carneiro, a lã, essa lã fininha, para que a energia pudesse ficar retida, né? O plástico não retém energia, né? Entende? Mas a lã retém energia. O plástico isola. A lã retém. Então, por exemplo, se você senta na sua lã, né? Se você faz as suas posturas na sua asana de lã, inclusive eu conheci uma professora de Ashtanga, que ela tinha isso, né? Ela tinha uma asana que é de borracha, mas forrada com lã, né? Então ela praticava nisso. E a explicação é essa, é que a energia fica aí. Por exemplo, quem pratica Gayatri Mantra, né? Se recomenda, né? Quem pratica Dhyana, se recomenda cantar o Gayatri, né? Que é um mantra que se canta silenciosamente. Se recomenda cantar numa lã, né? Faz sentido que a lã também favoreça a troca com a terra? Não, é que a lã ela retém, ou seja, a lã toda a sua energia que isso é sutil, entendeu? Então todo o seu esforço, toda a sua prática que você vai fazer, toda a sua vontade de realizar essa atividade, ela fica, de certa maneira, sutilmente retida na lã. Então quando você coloca a lã de novo, isso já te ajuda, entendeu? É como uma coisa assim. É uma coisa sutil. Então isso vai te ajudar na sua prática futura. Entendeu? Por isso que eles usavam a lã. Bom, então tá. Então podemos passar para frente. Então falamos de Ashtanga, né? Ashtanga e também da importância, de um pouquinho de Shankya Yoga. Então a gente falou de Ashtanga e Shankya. Shankya foi quando? Foi quando a gente falou de quê? Antakarana. Então quando a gente falou de Shankya, foi quando a gente falou de Antakarana, né? Antakarana é o corpo inteiro. Então Shankya é muito importante, porque Shankya significa discriminar, contar, isso é Shankya, né? Então é importante de entender isso. Então vamos falar um pouquinho de Jnana Yoga, né? Jnana Yoga. Jnana Yoga e Karma Yoga.
Jnana Yoga é a yoga do conhecimento e da renúncia. Esse é o Jnana Yoga. Então, o que marca Jnana Yoga seria não movimento, ou seja, falta de ação, e muito conhecimento, ou seja, falta de ação, falta de movimento significa renúncia, né? Isso é Jnana Yoga, ou seja, quando uma pessoa ou seja, o praticante um Jnana Yoga, ele não se movimenta, ou seja, ele não atua, ele não quer atuar no mundo material. Por quê? Porque toda vez que nós atuamos nesse mundo material, gera o quê? Uma reação. Karma. O karma significa o quê? Ação e reação. Isso é karma. Karma é trabalho também. Então, quando eu atuo no mundo material, que todo mundo tem que atuar, na verdade, gera uma reação. Então, um Gyani, ele não quer participar disso. O Ashtanga Yoga, a gente falou também, ele não quer participar muito disso. Por quê? Qual é o ponto que a gente falou do Ashtanga Yoga, que ele sai do mundo material? Qual é? Não. Pratyahara. O Pratyahara significa que ele não quer participar, ou seja, ele quer ficar longe dos... Mas como chama isso? Vishayas. Ele quer ficar longe dos Vishayas. Então, porque ele quer ficar longe dos Vishayas, né? Ele também não quer participar do mundo, né? Ou seja, não quer. Por isso se fala, para praticar Ashtanga, você tem que estar longe, você tem que estar separado, tem que ser celibatário. Por exemplo, um Ashtanga Yoga não pode ter preocupação com conta do banco, né? Nem com o filho, se o filho vai passar no vestibular ou se não é vestibular, se o filho saiu, não vai voltar, ele não pode ter esse tipo de preocupação. Isso atrapalha a prática dele. Então o Gyani é parecido, né? Ou seja, porque o Gyani também, só que o Gyani ele não quer participar, né? E ele usa essa ferramenta, né, de Vairagya. Vairagya significa renúncia, Vairagya. Então ele renuncia ao mundo material. Então ele não quer fazer nada. Assim, fazer nada que o involucre, né, nesse mundo material. Por exemplo, um exemplo clássico disso são os seguidores de Karma Mimamsa, né? Os Jaimini, seguidores de Jaimini, Karma Mimamsa. Então, Karma Mimamsa significa que o karma é todo poderoso, ou seja, que o karma ele vai eu me rendo ao karma, né? Então se eu me rendo ao karma, eu não quero participar disso, para não aumentar o karma. É uma coisa assim. Então, essa linha, eles não querem, por exemplo, andar. Quando eles andam com uma vassourinha. Vocês já viram isso? Né? Eles andam com uma vassourinha varrendo o chão para não pisar nenhuma formiga. Por quê? Porque eles sabem, quando pisam numa formiga, gera uma reação. Okay? Imagina. Eles também usam um pano na boca, né, para não respirar. Assim, por quê? Respirar assim, para não engolir nenhum bichinho. E quando a gente está falando, de repente entra um bichinho, você nem vê e você vai pagar também uma reação por isso. Então os Gyanis, eles têm esse aspecto, Vairagya, conhecimento. Então, eles usam extremamente o intelecto para uma conexão. Então, através de um aspecto muito filosófico, eles analisam muito o mundo material, analisam muito tudo que eles estão vivendo e, ao mesmo tempo, eles não querem participar disso. Então, é como uma coisa assim... A conclusão é que não tem movimento, não tem ação no Gyana. O Gyana não tem ação. Ele tem só conhecimento e renúncia. Isso e a anga principal do Gyana é a renúncia e o conhecimento. São as duas angas, né? Os dois ramos principais. Então eles praticam muito o que? O silêncio, né? Aí tem
Mauna, né? Maunavrata. Maunavrata é o voto de silêncio. Então eles não falam nada, sentam. Assim, quanto menos falar, melhor. Assim, como essa introspecção que eles têm. Então não participa. Então é uma ideia boa, se você analisa, é uma ideia boa. Por quê? Porque não participar desse mundo material, não gerar mais karma, ou seja, ficar fora disso, é uma ideia muito boa. E, entretanto, isso às vezes é um pouquinho difícil, ainda mais no mundo onde nós vivemos hoje, né? E ao mesmo tempo eles não têm esse desejo de ter uma identidade. Entende? Eles não têm isso. O que eles querem é eliminar a identidade. Então, eles têm um objetivo, sim, de dissolver o ego, mas não têm o desejo de criar um novo ego, uma nova identidade. Então, é como um dormir sem sonhar. Quando você dorme e não sonha nada, é mais ou menos isso que os Gyanis tentam fazer, né? Gyana e Vairagya, extrema renúncia. Então, quanto menos eles têm, melhor. Então, é como um aspecto que foi relacionado também, por exemplo, quando nós entendemos, né, que nada nesse mundo é eterno, que nada nesse mundo pode nos ajudar, ou seja, são esses pensamentos, ou seja, uma rejeição do mundo, rejeição completa de tudo. Não querem nenhuma conexão com o mundo material. Isso é Gyana, né? E já o Karma Marga, eles fazem o contrário. Karma Marga, Karma Yoga, eles fazem muitas atividades. Eles realizam muitas atividades. E essas atividades são para melhorar o karma. Então o karma ele pode ser tanto positivo como ele pode ser negativo. Karma, como eu falei, é ação. Então, por exemplo, você pode ter as suas atividades podem fazer você se elevar, como as suas atividades podem fazer você se degradar, ou seja, deixar você em patamares inferiores. Então quem pratica Karma Marga vai se apegar muito ao movimento, ou seja, à ação, realizar muitas atividades, né? Por exemplo, eles vão seguir umas escrituras, né, que se chamam Dharma Shastras, e esses Dharma Shastras, ou Manu Smriti, são escrituras que mostram o que é importante fazer, o que não é importante fazer. Ou seja, então eles se baseiam nisso, em códigos, né? Qual é o nome do livro? Dharma Shastra e Manu Smriti. São duas seções assim, dos Vedas, né? Então, por exemplo, eles podem pensar, vamos plantar muitas mangueiras, por exemplo, aqui em Belém, né? Que a gente vê que tem muita mangueira aí na rua, né? Essas mangueiras não estavam, ou estavam? A mangueira era nativa de Belém? Não. Provavelmente os portugueses trouxeram, né, da Índia e plantaram as mangueiras, né? Então, ou seja, na realidade isso é uma atividade muito benéfica. Por quê? Porque muitas pessoas podem comer mangas, né? É uma coisa muito lógica. Então, assim, eles sabem disso. Então, para plantar frutas nas ruas para as pessoas, cavar poços de água para as pessoas tomarem, por exemplo, construir hospitais, né? Por exemplo, e a gente vê essa tendência, né, também na sociedade, a tendência à filantropia, né? Ou seja, pessoas que querem ajudar as outras pessoas, ajudar as pessoas carentes, construir hospitais, creches, né? Enfim, isso é uma coisa muito boa também, né? Mas isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você melhore o seu karma. Essa é a ideia. Ou seja, aqui na nossa sociedade, né, ocidental, pode ser que nós não tenhamos esse conceito de karma assim, muito enraizado. Mas na cultura, né, mais assim, do Oriente, isso é muito forte. Por exemplo, você faz uma atividade e você sabe que vai beneficiar uma pessoa e com isso você vai também se beneficiar no futuro.
Então existem duas ações que se chamam papa e punya. Papa significa pecado. E punya significa piedoso, ou seja, atividade piedosa. Então esses dois aspectos, papa, punya. Então quando você faz uma atividade que gera papa, né, ou seja, que gera pecado, o que acontece? O karma te coloca lá embaixo, ou seja, você vai ter que pagar por isso. E quando você faz uma atividade que gera punya, ou seja, que é uma atividade piedosa, o que acontece? O karma te eleva. Então o karma é como uma montanha russa, né? Ora, ele pode te elevar, ora ele pode te baixar. Isso é karma. Então, de acordo com o seu karma, você está numa situação privilegiada, e agora nesse momento, por exemplo, você pode ter riqueza, você pode ter boa educação, você pode ter saúde, você pode ter beleza, né, fama. Isso é o karma. Mas você pode também perder isso rapidamente. Né? Entende? Então isso é o karma. O karma ele atua desse jeito. Então quem faz karma kanda, karma marga, karma yogi, ele tenta melhorar o karma dele o tempo todo. Então o tempo todo ele começa a fazer atividades ritualísticas, sacrifício de fogo, começa a fazer essas atividades que eu disse, que atividades que vão melhorar o seu karma, né? Para quê? Para que ele possa se elevar, ou seja, porque no próximo nascimento, ou mesmo nessa vida, ele mude, ele esteja numa posição mais favorável. Né? Então, para a gente entender isso também, a gente chega ao ponto de entender também aonde nós estamos, ou seja, qual é a posição que nós estamos situados. Né? Bom, então eu falei que nós temos o quê? Um corpo sutil, que é Antakarana, não é isso? E Antakarana é o quê? O que é Antakarana? Corpo interno. O corpo interno, né? Que é composto de Manas, Buddhi, Ahankara e Chitta. Chitta é o principal, que é a alma. Então quando você abandona o corpo, o Antakarana ele vai para outro corpo, não é isso? E isso pode ser nesse plano agora, ou seja, nesse planeta que nós estamos, mas pode ser também em planetas superiores e planetas inferiores. Então isso é importante para entender o aspecto de karma marga, a gente tem que entender isso também, porque qual é o objetivo do karma marga, né? Ou seja, porque, por exemplo, você pode pensar, por exemplo, olha, eu vou melhorar a minha vida aqui, né? Então eu vou fazer muitas atividades para melhorar a minha situação aqui. Entretanto, eu vou nascer aqui também, né? Então, de repente não é tão benéfico, por exemplo. O que adianta eu, sei lá, nascer no Brasil, ou nascer na América, não sei. Posso estar numa posição favorável, mas talvez isso não me satisfaça tanto. Vou explicar por quê. Porque existem 3 sistemas planetários, né? Os sistemas planetários superiores, sistemas planetários inferiores e sistemas planetários intermediários. Então isso é a visão do karma marga, ou seja, eles sabem disso. Nos sistemas planetários intermediários, que são chamados burlokas, né, esses burlokas, você experimenta um certo equilíbrio entre felicidade e infelicidade. Ou seja, aqui geralmente você não é infeliz o tempo todo e você também não é feliz o tempo todo, correto? Agora você pode experimentar momentos de felicidade, depois você experimenta momentos de infelicidade. Isso é uma alternância. Já nos planetas superiores, né, você experimenta a felicidade quase o tempo todo. Então, por exemplo, nesses planetas superiores nós chamamos de Swarga. Swarga são os planetas superiores. Então, nesses planetas superiores nós podemos viver muito tempo mesmo. É um tempo que não dá nem para